a gente não quer só falar sobre sua vida como jornalista, a gente quer falar sobre sua vida como corredora. A corredor, Olha, tipo, e como você entrou nesse mundo de correr? Porque eu tô gostando, uma grande razão eu quis falar com você, eu tô gostando demais ver você crescendo como corredor. Tipo, cada eu também tô. coisa. É, que bom que você está gostando. E Não, mas então, legal, você me escreveu, né, sobre isso. Eu fiquei contente até. Você me escreveu acho que mais de uma vez, né? Pô, Marina, legal ver a sua evolução, está curtindo mesmo e crescendo, né, como corredora. É um processo longo, mas acontece. tipo, quem pegou você de correr? Porque você fez uma prova, você foi com uma Não, amiga? não, na verdade tem muito a ver com jornalismo, né? Porque eu Ah, é? comecei a correr. O que aconteceu? É muito doido, porque assim, voltando um pouco mais, quando eu era menor, eu até era mais ativa, eu fazia mais esporte, mais atividade física. Na adolescência, eu perdi isso um pouco, sabe? E aí, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, em 2012, eu comecei a correr. Mas eu corria assim de uma maneira bem despretensiosa, sabe? Eu corria em esteira, tinha uma esteira no meu prédio, aí eu descia, corria, eu marcava até por tempo, era muito legal, assim. É gostoso, né? Enxergar É, essa evolução mesmo. Eu nem marcava a distância que eu fazia, eu falava, nossa, corri 20 minutos, corri 30 minutos, consegui 40 minutos direto, é isso, pô, é. conquista. E aí, em 2013, a convite do Fox Sports, eu me mudei para o Rio de Janeiro. E aí eu cheguei lá e eu também tinha uma rotina assim bem puxada na Fox, porque eu fazia 2 jornais diários. Então, tipo, eu chegava na TV, sei lá, 3 da tarde, fazia o jornal, a edição das 8 e fazia a edição pós-jogo e saía da TV madrugada. E aí eu acordava dia seguinte bem moída, assim, bem cansadona, sabe? Como se eu tivesse saído e ficado até altas horas curtindo, bebido todas, e não era o caso. E aí eu comecei a correr no Rio, e o Rio super convidativo, né? Delicioso correr naquela cidade. Comecei a correr e aí eu percebi que, puxa, me dava muita disposição, sabe? Me tirava assim desse buraco negro, vamos dizer, porque era muito difícil para mim voltar e ficar até madrugada. E dormir super tarde, e eu acordava mais tarde no dia seguinte, aquilo me incomodava profundamente, porque eu sou muito diurna. Hum. E aí eu comecei devagar, assim, fui correndo, percebi, fui gostando, percebi que me dava mais energia e tal, e aquilo foi aumentando, sabe? Quando eu vi, eu já estava correndo um pouco mais, aí eu entrei numa academia, eu fazia uma aula de running na academia. Pra você tem ideia da minha agenda de horário, tipo, era 11 da manhã, eu estava na aula de running, porque, tipo, eu tinha quase acabado de acordar, entendeu? Porque eu ia Uhum. dormir do trabalho, sei lá, 3 horas da manhã. Imagina, eu voltava para casa, tinha acabado de sair de programa ao vivo, eu voltava muito pilhada ainda, né? Porque Uhum. normal, eu estava É. drenada, estava acordada. Então, assim, eu comecei assim, e aí foi aumentando a prática, eu curtindo cada vez mais. E as pessoas que trabalhavam comigo na Fox começaram a se interessar também, isso é muito legal. E começavam a me perguntar, tipo, puxa, nossa, mas você corre, pô, nananã, e onde você corre? Vamos marcar um dia, será que eu consigo? Sabe? E foi indo assim, foi desenrolando. Até que eu fiz uma prova, sei lá, acho que a minha primeira prova no Rio foi em Volta da Lagoa, Rodrigo de Freitas. Uhum. Tem bastante prova ali, né? Acho que foram 7 quilômetros, alguma coisa assim. Também terminei a prova bem, pô, boa conquista, que legal, sabe? Adorei. Aí eu fiquei com essa professora que eu fazia essa aula de running na academia, acho que uns 4, 5 anos, mais ou menos isso, a Fernanda de Mello. E aí, em 2018, eu mudei de academia. E aí eu conheci o Manuel, Do Manuel Lago. ML Mix. Sim, conheci ele. E aí eu comecei a correr com ele em trilha. Eu falei, nossa, que delícia, por que eu não descobri isso antes?
Aí foi um caminho sem volta. Legal, então você entrou com ele, a galera dele. Que foi que você gostou mais desse lado social? Porque ele tem é um grupo grande, ele tem. Nessa época estava tão grande. Não, hoje com certeza é maior, mas já era grande. Uhum. Eu entrei em 2018 com ele e, nossa, eu me lembro muito assim do meu primeiro treino com ele. Ele mandou mensagem, né? Leva a tua água. Aí eu falei, nossa, já fiquei bem atenta, né? Aí cheguei lá no treino com uma PET, sabe? Uma garrafinha PET Aham. na mão. Aí eu falei, nossa, qual é que é, né? Tipo, poxa, esse esforço, como é que vai ser? Eu corro, eu já tinha feito meia maratona, mas só assim, acho que eu tinha feito uma meia maratona e eu corria normalmente, sei lá, 10 quilômetros, um pouco menos, vai. E umas 3 vezes na semana, era mais ou menos essa a minha rotina com corrida. E aí ele falou, a gente fez o Vale Encantado, eu não sei se você conhece lá no Rio. Não. A gente sai lá do postinho e pega para o Vale Encantado. Um caminho super gostoso, né? Ali tem É um um. clássico para quem corre no Rio. Sim. Ok. Não lembro exatamente quanto deu, mas aí ele falou assim: você vai junto com a Anne, vai junto com a Sigrid, cola nelas que vai dar certo. Aí elas foram, tipo, super receptivas comigo, ficaram comigo do início ao fim no treino, foram bem parceiras, assim. E aí eu terminei o treino, eu falei, nossa, eu amei isso, obrigada, foi maravilhoso, eu quero voltar. E aí engrenou.